Você sabe quais matérias você vai estudar dentro da ESA? Fala pessoal, quem tá falando é o Rodrigo e hoje eu vou trazer para vocês quais matérias de fato você estuda dentro da ESA. Português, matemática, história, geografia, inglês, tá? Então calma, que hoje eu vou tirar as suas dúvidas. Então já fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que você vai estudar lá dentro, tá? Muita gente tem dúvida, muita gente pergunta. Então de fato eu resolvi fazer esse vídeo para você realmente ficar sem dúvidas, claro. Tem algumas coisas aqui que não dá para falar tudo, mas o grosso das matérias aqui vocês vão estar sabendo e já vão estar cientes mais ou menos do que vocês vão ver lá dentro, tá certo? Antes de eu seguir falando as matérias, para você começar a se preparar, dar seu psicológico, né, pelo menos, quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber mais conteúdo como esse aqui e já deixa nos comentários qual o tema do próximo vídeo que você quer, tá? Então pediu aqui, a gente avalia o tema e a gente já bota para rolo para justamente você ficar sem dúvida, beleza? Pessoal, vamos lá. Então, a ESA é uma escola como outra escola do mundo civil. Em que sentido que eu estou falando isso aqui? Você vai ter cronograma, você vai ter um aparato de matérias para você estudar, você vai ter férias, tem professores, né, que são os instrutores, que a gente chama, tá? Então você vai ver que tem algumas coisas que vão ter um nome diferente para a área militar, para a área civil. Então aula no meio civil, para a gente chama instrução. Então professor na área civil, para a gente chama instrutor. E assim sucessivamente, tá certo? Pessoal, as matérias, de fato, não são iguais, tá? Mas, de fato, também você vai utilizar o seu conhecimento nas matérias do meio civil para as matérias do meio militar. Principalmente a matemática. Como assim a matemática? Vocês vão ver aqui que tem uma matéria que eu vou falar que ela exige que você faça cálculos, tá? Não cálculos bizarros, mas você tem que saber a matemática básica, pelo menos, para você saber se virar nessa matéria aqui, tá certo? Mas vamos lá, vou começar pela matéria do primeiro ano, tá? E depois eu vou citar algumas coisas do segundo ano que vai variar de acordo com a especialidade que você vai escolher, tá? Mas vamos lá, matérias de primeiro ano. Anotei aqui algumas matérias para não esquecer, anotei as mais importantes, na verdade, tá? Lembrando, essas matérias aqui não estão atualizadas a fio da meada, mas são matérias que acabam se repetindo aqui no decorrer dos anos da ESA, tá? E pode ser que tenha entrado alguma matéria, mas essas matérias aqui não saíram, tá certo? Pessoal, então vamos lá. Primeira matéria, armamento e munições. Então você vai estudar muita coisa sobre armamento, muita coisa sobre munições. Você vai cansar de estudar, você vai ficar um ano inteiro estudando sobre isso. E dependendo qual especialidade você escolher no seguinte, você vai ficar 2 anos inteiros estudando sobre armamento, tá? Então é o mínimo que você tem que fazer, saber o seu armamento de dotação. Então o sargento ele é dotado de fuzil e de pistola. Como assim dotado de fuzil e pistola? Ele tem que andar de fuzil e pistola. É isso que ele vai usar, tá certo? Então você vai aprender a mexer no fuzil automático leve, você vai aprender a mexer no parafal, você vai ter noção de mexer no armamento EA2, noção de mexer com pistola, metralhadora .50, metralhadora MAG, tá? São armamentos que inicialmente no primeiro ano você vai ter contato, você vai aprender a mexer. Montar, desmontar, tu vai atirar, tá? Então são armamentos que você vai ter contato. Tanto os armamentos quanto as suas munições. Então não é bala, tá? Vou atirar com aquela bala ali. Não, é bala não. Bala tu fala na tua escola do meio, não sei nada de onde, tá? Aqui, quando você entrar nessa, vai começar a falar chamar de munição, tá certo? Pessoal, é uma matéria muito prazerosa. Atirar é uma atividade muito legal e todo militar que se preze, o cara gosta, de fato, ele gosta de atirar, tá certo? Então vocês vão ver que quando vocês entrarem, vocês vão ver que é uma atividade muito legal, tá certo? Deixa nos comentários se assim que você se formar, você vai querer pegar uma pistola. Você quer pegar uma arma, uma pistola, uma calibre 12, você vai querer? Então deixa aqui nos comentários para eu saber e te conhecer melhor, tá certo? Pessoal, segunda matéria, garantia da lei e da ordem. Vocês vão ter noção básica sobre garantia da lei e da ordem. O que é isso? Como se fosse, tá, as atividades similares à da tropa de choque, tá, da polícia militar. Ou seja, vai ter aquele pessoal com escudo, vai ter aquele pessoal de tonfa, com gás lacrimogênio. Então isso tudo aí você vai ter contato dentro do primeiro ano e talvez do segundo ano, dependendo para qual especialidade você for, tá certo? Então você vai aprender as formações, vai aprender para que serve, quando deve ser utilizada, enfim, você vai ter contato com esse tipo de matéria. Inclusive, não botei aqui no script, mas você vai ter que cheirar gás, parceiro. Então prepara para tu cheirar gás lacrimogêneo, porque não adianta. Se tu vai utilizar em alguém, você vai ter que saber como funciona. Ah, então vai ter que saber como funciona um tiro, dar um tiro em mim. Não, também não é pra tanto, tá? O que é letal, você não vai aplicar em você. Mas o que é não letal ou menos letal, você vai ter que sim ter noção de como funciona para que você também não exagere com a sua força em determinada ocasião que você precisa ser utilizado, tá certo? Pessoal, terceira matéria que tem dentro da ESA que você vai aprender, e essa matéria aqui tu vai ter que utilizar a matemática, não tem jeito, tá? Topografia. O que é topografia, pessoal? Vamos lá. Topografia vai servir para você se localizar no terreno ou localizar algum outro ponto, tá? Então você vai aprender a ler carta, não é mapa, tá?
Lembra que eu falei que no meio civil você tem umas nomenclaturas diferentes do meio militar? Então, pra gente não é mapa, pra gente é carta. Carta topográfica, que é equivalente ao mapa no meio civil, tá? Então você vai aprender vários tipos de carta topográfica, você vai aprender como ler uma carta topográfica, você vai aprender a utilizar uma bússola, a se orientar com uma bússola, a se orientar quando você está perdido, vários meios de orientação você vai ver, até pela natureza. Você vê o sol, vê as estrelas, tu vai aprender a se localizar. Se eu não me engano, são chamados de métodos expeditos, tá? Faz tempo já que eu não vi sobre isso, mas realmente é uma instrução muito legal, uma matéria muito maneira, tá? E de fato você vai precisar da matemática para você aferir passo, para você, enfim, fazer algumas contas aí de mudança de escala de carta. Então não vou te assustar não, é só para você ter contato, você ter ciência que essa matéria existe e de fato é uma matéria muito legal, muito maneira, tá certo? Quarta matéria, aqui já começa a matéria que é um pouco mais maçante, um pouco mais pesada, mas que você precisa saber, justamente para você saber dos seus direitos e dos seus deveres, que é legislação, instrução geral, tá? O que acontece? O Exército ele tem muitas legislações e você necessita saber quais das legislações são utilizadas para quê, tá? Então você tem que saber qual regulamento você tem que utilizar, regulamento para serviço, regulamento de uniforme, então tem vários regulamentos e você vai ter que estar afiado em todos eles, porque você vai usar isso para a carreira, para a vida inteira dentro da tua carreira, tá certo? Qual a matéria? Eu falei quarta, agora quinta matéria, vamos lá. Quinta matéria, patrulha, tá? Como funciona a matéria de patrulha? Já é uma matéria bem mais específica, puxada mais para infantaria, mas que você vai ver no período básico, tá certo? Até porque outras especialidades também fazem patrulha, mas é mais puxado para a área de infantaria. A patrulha nada mais nada menos que... Lembra quando você vê no filme do Rambo, aquele pessoal sendo emboscado? É mais ou menos aquilo lá, tá? Mas você pode levar também, trazer para os dias atuais, para um cenário mais atual. Mas patrulha, não vou dar muito detalhe aqui, você vai ter que ver na hora para você entender como funciona. Mas visualiza o filme do Rambo, o Rambo emboscando alguém, patrulha é mais ou menos aquilo lá, tá certo? Então onde se utiliza mais patrulha são nos ambientes de selva, tá? Eu fiz o básico no ambiente de Altamira, no básico de Altamira, então lá a patrulha ficava muito bem feita, porque a gente fazia patrulha dentro de selva, então ficava um negócio muito perfeito, muito legal. Então lá de fato era muito utilizado as técnicas de patrulha, tá? Porque até lá fica o Centro de Instrução de Guerra na Selva, então já bota nos comentários se você conhece, se você tem vontade de fazer o curso de Guerra na Selva, porque é muito utilizado, são muito utilizadas, né, as técnicas de patrulha para o pessoal do meio de selva, tá certo? Pessoal, próxima matéria, liderança. Então para ser um sargento, você tem que aprender a liderar. Não adianta, tá? Não adianta se você não tem noções básicas do que é liderança. Se você não sabe lidar com um subordinado, se você não sabe lidar com um superior, se você não sabe lidar com seus pares, não vai adiantar. Você tem que aprender, de fato, o que significa liderança e aplicar a liderança para que você tenha êxito na sua carreira e êxito nas suas missões, tá certo? Pessoal, além dessas matérias que eu falei para vocês, tem algumas outras matérias, tá? Não botei todas aqui, mas de fato são matérias muito bacanas e que você vai aprender no decorrer do primeiro ano, tá? Lembrando, tá? Além dessas matérias, tem matérias que fazem parte do cronograma do primeiro ano e além disso tem algumas atividades, como o TFM. TFM é outra matéria, treinamento físico militar, então você vai ter que aprender a fazer como executar a barra, aprender a executar a abertura do dispositivo, várias coisas, tá? Além disso você vai ter instruções também com nós e amarrações e rapel, essas coisas todas que você vai fazer com atividade de montanhismo, tá certo? Pessoal, matérias do primeiro ano foram essas aqui que eu passei para vocês, tendo algumas outras que eu falei, mas o grosso das matérias são essas aqui, tá? Segundo ano, quais são as matérias do segundo ano? Aí o bicho pega, porque vai depender qual especialidade você vai escolher, tá? Mas vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de infantaria, que foi a matéria que eu escolhi, a especialidade que eu escolhi. Então na infantaria, tu vai aprender muita coisa relacionada a combate da parte lá do fogo mesmo, tá? Então vamos lá, infantaria a gente vai estudar muito mais armamentos, então vai ter vários tipos de armamento que a gente vai estudar, vai aprender sobre alguns explosivos, então algumas outras coisas mais avançado sobre patrulha também, a gente vai aprender na infantaria. E isso vai variar de especialidade para especialidade que você tem no segundo ano, tá? Além da matéria de inglês, que foi incluída dentro do cronograma da ESA, tá certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, inclusive, tá? Nos comentários, na descrição do vídeo, você vai encontrar alguns links, inclusive o de 500 questões comentadas e o de simulados, que vale muito a pena para você se preparar para a sua prova, valeu? Tamo junto, pessoal, forte abraço, valeu!